Olá, amigos da TV Mais. Estamos em mais um programa aqui na Clínica Dias com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico de grande renome, e nós vamos conversar hoje sobre o tema calvície, ok? Serão muitas dicas importantes para você que porventura precisa aí de um cuidado nesse sentido, ok? Doutor, quais são as causas da calvície e qual a mais comum? Olha, a calvície tem inúmeras causas, tem doença autoimune que pode gerar calvície, tem causa infecciosa, tem causa traumática, causa nutricional. Então as causas da calvície, Marcos, são inúmeras. A mais comum que a gente atende aqui é a causa genética, que na verdade é a associação da predisposição genética com o hormônio, que é o hormônio testosterona, que vira o dihidrotestosterona e gera a miniaturização e, portanto, a calvície. Então, uma causa genética é a causa mais comum que a gente trata aqui. E como tratar essa calvície genética? Então, a calvície é tratada, no caso específico da genética, tem um tratamento clínico e um tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, ele visa o quê? Ele visa a redução da velocidade da perda capilar, porque nós sabemos que a calvície androgenética, ela é evolutiva. Então você começa a perder cabelo numa fase da sua vida e você vai perdendo até uma estabilização. Então você pode começar com 18, 30 ou 40 ou 50 essa perda capilar. Então, quanto mais intensa é a perda e mais precoce, mais sem cabelo a pessoa vai ficar. Então, se você trata um indivíduo precocemente, cirurgicamente, e não se preocupa com a parte clínica, ele vai ter a progressão do problema dele. Então, o tratamento clínico visa exatamente o quê? Um retardo nessa progressão que a gente sabe que é inevitável em quem tem esse padrão genético. E quais são as cirurgias realizadas? Explica um pouquinho dessas técnicas. Perfeito. Então, nós temos o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico vai evitar o quê? Essa progressão do problema. E o tratamento cirúrgico vai repovoar, ou seja, vai colocar cabelo em área que já perdeu e que não volta mais. O que a cirurgia faz, na verdade, não é criar cabelo, Marcos, ela redistribui. Então, as áreas onde você vai perder cabelo mais tardiamente, ou provavelmente não vai perder cabelo, é a área doadora de enxerto. E essas áreas são as áreas temporais e a área occipital. Então, você redistribui, você remove cabelo da área doadora, occipital e temporal, e redistribui, e enxerta, e coloca na área receptora, que são as áreas das entradas, do corredor e da coroa ou vértex. Então isso você faz através de basicamente duas técnicas, que é o FUE e o FUT. Perfeito. E uma curiosidade, por que a calvície ela atinge mais o centro ali da cabeça, né? Então, isso daí é exatamente pela predisposição genética. Geneticamente, o cabelo daquela pessoa que tem, porque é lógico que nem todo mundo tem essa predisposição, mas quem geneticamente tem a tendência a ter calvície, tem na unidade folicular dele, no folículo, um receptor de um hormônio, que é a dihidrotestosterona. Então esse hormônio entra em contato com esse receptor e promove uma alteração no fio, Marcos, que a gente chama de miniaturização. E vai fazendo com que o fio fique cada vez menorzinho, e ele cai. Porque perdemos todos os dias 70 a 90 fios de cabelo. E isso é normal, porque nós temos fase de crescimento. Nós temos a fase anágena, por exemplo, que é a fase de crescimento capilar, que dura alguns anos. E nós temos uma fase que é de queda, que é a telógena, que dura alguns meses. Essa fase telógena, quando o cabelo entra na fase telógena, o fio vai cair. Mas depois volta a fase anágena e ele volta a crescer de novo. Então esse cabelo que a gente perde todo dia não tem problema, porque ele vai voltar. Isso aí durante a vida toda? Durante a vida toda. Porém, quando acontece a calvície androgenética, eu estava comentando com você, aquele fio que sofre a ação do hormônio dihidrotestosterona e sofre o processo de miniaturização, esse fio não volta mais. Esse fio cai e não volta para a anágena. Ele foi embora, ele perdeu. E aí esse fio não tem mais volta. Então, se você começa a ter a ação local. E por que acontece na região das entradas, coroa e corredor? Porque nessa região os fios têm esse receptor. Por exemplo, os occipitais não têm esse receptor para o hormônio, então ele não vai sofrer miniaturização.
Isso é uma característica genética. Por isso que naquela classificação de genética de Hamilton-Norwood, que nós dividimos desde o 1 até o 7 é o grau que a gente chama de coroa, ou ferradura, né, na verdade. Ferradurinha porque só tem cabelo na região temporal e na região occipital, ou seja, você tem cabelo só aqui. É aquele grau mais avançado da calvície masculina. Então, por esse motivo, por essa distribuição, pela presença dos receptores a esse hormônio, que nós temos esse padrão de calvície. Doutor Luiz Fernando, como que o doutor ele diagnostica, né, no paciente aqui na clínica que a calvície dele é genética e a mulher, normalmente, a calvície é menos frequente que no homem, né? Perfeito. A mulher tem menos calvície que o homem, mas não é que ela não tem calvície. Ela tem um calvície muitas vezes de padrão diferente, ou é um padrão difuso, ou é um padrão de calvície padrão feminino, então que não tem aquela entrada do homem, então você acaba não vendo tanto, e também porque a mulher se preocupa mais e trata mais. Mas quando você recebe um paciente, por exemplo, com um calvície padrão masculino no seu consultório, você exclui todas as causas outras de calvície, e ele tem na família muitos familiares calvos, e tem o padrão de calvície masculino, aquele caso é um caso de calvície androgenética, é um caso de calvície genética mesmo. Ok, agora voltando nas técnicas de cirurgias, ok? FUE, FUT. Fala pra gente um pouquinho de cada um. Perfeito. As duas técnicas, na verdade, a FUE, Marcos, Follicular Unit Extraction, é uma variante da FUT. A FUT é a técnica da tira, em que você remove uma tira da região posterior, pode acometer então essa tira a região occipital, avançar nas regiões temporais. Essa tira é trabalhada no microscópio, você divide as unidades foliculares, você separa as unidades foliculares de 1, 2 e 3 fios e você coloca essas unidades na região receptora, as entradas, a coroa e o corredor, ou seja, nas áreas que vão necessitar de uma redistribuição de fios. E a FUE é uma variante da FUT e a diferença basicamente na colheita do enxerto, porque em vez de você utilizar tira, você utiliza micropunches, punches muito delicados, e você tira unidade folicular por unidade folicular. Lembrando que a unidade folicular, ela tem 1, 2, 3, eventualmente 4 fios. E essas unidades vão ser colocadas na área receptora. Então, a redistribuição pode ser feita através da FUE ou através da FUT. Ok. Meu amigo telespectador, minha amiga de casa, estamos numa entrevista muito interessante aqui com o Dr. Luiz Fernando Dias, aqui na Clínica Dias, não é? Tema calvície, para você que parou no canal 22 agora, no canal 41, muito obrigado pela audiência e pela companhia, fique ligadinho com a gente, ok? Dr. Luiz Fernando Dias, como é a anestesia e o pós-operatório? Então, a anestesia na cirurgia de implante capilar, tanto FUE quanto FUT, pode ser, na verdade, desde a anestesia geral até a anestesia local pura, sem sedação. A nossa preferência, Marcos, de um modo geral, tanto na FUT quanto na FUE, é anestesia local com sedação. Porque como se trata de cirurgias longas, cirurgias de 6 ou mais horas, o paciente completamente acordado não é, ao nosso ver, o mais interessante. Mas pode ser feito em casos isolados. Então, geralmente, anestesia local mais sedação, principalmente nas mega-sessões. As mega-sessões são aquelas nas quais você realiza a colocação, né, de mais de 2.000 unidades foliculares, isso dá mais de 4, 5 mil fios. Então são cirurgias um pouco mais demoradas. Temos uma equipe grande que trabalha nos microscópios, vão cortando fiozinho, unidade, separando unidade por unidade, para que você coloque. Isso é um trabalho minucioso e também demorado. E quando o paciente vai notar um bom resultado? Perfeito. O resultado, a gente tem que lembrar o seguinte: o paciente terminou a cirurgia, geralmente tem alta logo no mesmo dia. A gente vai acompanhando aqui na clínica, periodicamente. Eu costumo ver, depois de remoção dos pontinhos, eu costumo ver todo mês. Mas lembrar que o cabelo, muito do cabelo que você implantou, Marcos, ele vai cair por volta de 1, 2 meses e vai voltar a crescer com 3, 4 meses. Então, se você perde o cabelo, e geralmente esse cabelo se perde por isquemia, porque você faz um enxerto, então ele sofre isquemia. Aquilo que eu comentei no começo
da fase telógena e da fase anágena, uma das causas, lembra uma das primeiras perguntas que você me fez, qual é a causa? Sim. Uma das causas é a isquemia do couro cabeludo. Porque quando o couro cabeludo tem isquemia por algum motivo, ele vai gerar o quê? Uma perda, uma queda, porque o cabelo pula para a fase telógena e muitas vezes tem o que a gente chama de eflúvio telógeno. Então, quando você tem uma cirurgia, esse cabelo, ele pula muitas vezes para a fase telógena, porque ele teve uma isquemia, claro. Ele estava num ponto, você tirou e colocou em outro. Só que ele tem uma isquemia, ele muitas vezes pula para a fase telógena, então ele vai cair, só que ele vai cair e vai voltar, porque ele vai pular para a fase anágena e vai voltar a crescer normalmente depois de alguns meses. Então, se você imaginar que depois de alguns meses ele volta a crescer e o cabelo cresce mais ou menos 1 centímetro por mês, você tem que, por volta de 8 meses, Marcos, você tem um resultado muito bom, porque você já tem alguns centímetros de cabelo crescidos. Então, 8 meses é um resultado que você tem muito bom de crescimento capilar. E 3 meses? 3 meses talvez seja o pior resultado, porque é na fase que o cabelo caiu, já caiu e não voltou a crescer ainda. E pode haver necessidade de um outro tempo cirúrgico? Isso é uma pergunta interessante, porque o segundo tempo cirúrgico pode ser necessário, eventualmente, Marcos, um terceiro. E tem paciente até mais do que isso. E por que você faz um segundo ou eventualmente um terceiro tempo? Por 2 motivos. Um deles é, você já tendo, por exemplo, uma calvície definida, então você faz uma mega sessão e de repente essa mega sessão, pelo grau de calvície do paciente, ela mesmo sendo uma mega sessão, ela pode ser insuficiente. Então você completa a área prioritária e de repente falta ainda para uma outra área. E aí você pode fazer um outro tempo para complementar, para você fazer uma área que você não fez ou eventualmente para aumentar a densidade de uma área que já foi feita. E uma outra causa que pode gerar necessidade de um segundo ou um terceiro tempo é a própria evolução da calvície. Você pode fazer a cirurgia num paciente, ter um resultado excelente, mas a calvície ela é progressiva e depois de alguns anos o paciente evolui, ele perde o que ele tinha, mas não o que foi implantado, mas vai dar uma diminuição, uma rarefação. Por quê? Porque ele foi perdendo cabelo ao longo dos anos. Aí você pode precisar de outro tempo para compensar isso. Dr. Luiz Fernando Dias, muito obrigado então pela entrevista e a gente agradece muito pela recepção aqui, sempre gentil com a gente, nossa equipe. E fique à vontade para as considerações finais aos nossos amigos telespectadores. Muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer, Marcos, a presença de vocês aqui, a TV 22, TV+, 41, TV+, Full HD, e a oportunidade também da gente discutir um tema muito interessante, que é a calvície, que muita gente nos procura e o resultado é extremamente gratificante. É isso, Marcos. Ok, muito obrigado a você de casa também, que nos acompanha sempre aqui no canal 22, no canal 41. Um forte abraço, continue nossa programação. Até mais.